O tema que a gente está discutindo hoje aqui, que são as lesões musculares, elas são em torno de 31% de todas as lesões musculoesqueléticas no futebol, que é um dos esportes que mais tem, né, prevalência dessas lesões aí. Sendo que 37% delas são dos isquiotibiais, 23% dos adutores, 19% do quadríceps e 13% da panturrilha. Só que olha que interessante. Acabou de acontecer uma lesão muscular de panturrilha aqui, né? O treino acabou quase agora. Um pouquinho antes do treino, eu já estava dando aula aqui, o jogador já tinha chegado aqui, só que o outro fisioterapeuta estava cuidando dele, eu só fui dar uma olhada para fechar as intervenções lá. A gente teve uma lesão muscular de panturrilha. Olha como é importante a gente ter um entendimento do nosso grupo como um todo e de tabular, ter aquele dashboard, entender, monitorar os nossos atletas. As lesões de panturrilha são as lesões menos comuns no futebol. Só que no meu dia a dia aqui, são as lesões mais comuns. Depois lesões de adutores e por último lesão de isquiotibiais. Portanto, o meu foco principal na prevenção de lesões tem que ser a panturrilha. Depois adutores, depois isquiotibiais. Mesmo os isquiotibiais sendo, na literatura, as lesões mais comuns no futebol. Entendeu? E vocês devem falar assim, por que você é diferente? Por que tem mais lesão de panturrilha aí no seu dia a dia? Provavelmente isso tem a relação com a filosofia de trabalho da comissão técnica que eu trabalho. Então, e não quer dizer que está errado. É só a filosofia de trabalho dos caras que exige mais da panturrilha. Por exemplo, o treinador, ele é um treinador que exige muita intensidade dos jogadores. Então, os trabalhos dele têm muita intensidade, muito tiro, sprint, corrida de alta velocidade, que exige muito de isquiotibiais e panturrilha. A equipe de preparação física faz muito trabalho de salto e etc. Treinamento funcional. Isso também exige bastante de panturrilha, muitas vezes mais até do que de isquiotibiais. Então isso acaba exigindo mais dessa região e muitos atletas podem não responder bem a isso. Então a gente precisa entender do dia a dia, tanto para prevenir quanto para intervir também depois. Então, por exemplo, quando um atleta chega com uma lesão muscular de adutor no meu departamento, um dos trabalhos que eu mais foco, no momento em que eu não posso focar tanto nos adutores, é panturrilha. Porque eu sei que quando ele voltar para o campo, se eu não der essa carga nele aqui, ó, e não manter essa carga nele, tem uma chance gigante de voltar para o meu departamento com uma lesão de panturrilha. Porque ele vai ser exigido nisso daqui. Entendeu? Então vocês precisam ter entendimento de todo o processo até para definir as intervenções de vocês, tá? 16% das lesões musculares elas têm recidiva. Isso daqui, ó, é uma das piores coisas para um departamento médico. Um atleta bater no campo, na pista, onde ele realiza a atividade dele e voltar para o seu departamento. Isso aqui, ó, coloca em xeque muitas das nossas intervenções. Isso é horrível para qualquer departamento. Recidiva. Porque dá a impressão que você não curou, não fez bem o seu trabalho e o atleta teve que voltar para a fisioterapia. Então a gente tem que buscar diminuir muito as chances de recidiva ou até mesmo de novas lesões, por mais que você estava tratando outra lesão. Por exemplo, esse exemplo aqui que eu dei dos adutores, né? Estava tratando uma lesão de adutor e depois o cara volta com uma lesão de panturrilha. Porque talvez eu não tenha mantido a capacidade que ele tinha nessa região, que nem tinha sofrido lesão. Então isso vocês têm que ter em mente também, certo? E olha que importante. As lesões musculares elas acabam gerando aí entre 2 a 4 semanas de afastamento. Principalmente as lesões mais simples, que são as mais comuns, né? Lesões mais graves tendem a exigir mais dos nossos atletas e mais tempo ali no departamento. E alguns trabalhos epidemiológicos têm mostrado que no futebol elas têm aumentado de acordo com o tempo. Né, de acordo com a evolução do esporte. O esporte tem ficado cada vez mais intenso, exigindo mais distâncias de sprint, distâncias mais longas em alta velocidade, por aí vai. Cada lesão muscular custa, em média, R$41 mil para o clube. E alguns trabalhos demonstram que clubes de futebol que têm menos lesão tendem a terminar mais em cima na tabela. Então,
o trabalho preventivo da fisioterapia, da preparação física, tem relação direta com custo e resultado. A partir do momento que você conseguir diminuir lesão, você faz com que o clube economize dinheiro e a tendência é que esse clube tenha melhores resultados, certo? Então, a gente tem que sempre buscar essas intervenções e, inclusive, a gente pode valorizar o nosso trabalho em cima disso, né? Se você for efetivo em realizar essas atividades, certo? Então, antes de reabilitar uma lesão muscular, a gente precisa entender dos principais mecanismos de lesão, que a gente estava discutindo mais cedo, que são passe ou chute e sprint, que é o estímulo de alta velocidade, né? E o mecanismo de lesão tem relação direta com as nossas intervenções. Por exemplo, um atleta que teve uma lesão muscular dando um tiro, um sprint, é exatamente nesse acúmulo de carga que eu vou ter que focar na fase final de reabilitação dele, para que quando ele retornar ao esporte, ele não tenha uma recidiva dessa lesão. Se ele já se lesionou dando um sprint, quer dizer que ele não estava tão adaptado a essa atividade e não tinha carga acumulada para suportá-la. Então é para isso que eu tenho que prepará-lo, né? A mesma coisa com relação ao passe, ao chute. Eu tenho que tomar muito cuidado com com intervenções voltadas para esse mecanismo na fase inicial. Mas na fase final, é exatamente nisso que eu tenho que focar para adaptar o meu atleta. Lembra da balança de capacidade e demanda? Ou dessa discussão que a gente estava tendo, de que a diferença entre a lesão e a adaptação ao estímulo e a prevenção de lesão é que na prevenção, quando você é efetivo, você expõe um atleta a uma demanda maior que ele tem, maior do que a capacidade dele, ele se adapta a essa demanda e é exatamente isso que protege ele a não se lesionar quando ele é exigido no esporte, né? Diferente de quando ele se lesiona, que a tendência é que essa demanda seja maior. A partir do momento que o seu atleta se lesionou, por exemplo, que o atleta chegou aqui no meu departamento agora, e aí foi uma lesão muscular de panturrilha, lembra que eu falei para vocês que era mais comum aqui no meu dia a dia? Ele sentiu uma fisgada na panturrilha quando ele foi dar um arranque. A primeira coisa que a gente tem que fazer é traçar prognóstico. Ou seja, amanhã, a primeira coisa que o treinador, o Wilson já trabalhou comigo, ele conhece esse treinador aqui, a primeira coisa que o treinador vai fazer, ele vai chegar para mim e falar assim, e aí, aquele cara lá sentiu a panturrilha e tal, quando que você acha que ele volta tal? A primeira coisa que um treinador vai fazer para você é perguntar sobre prognóstico. Como que você acha que o cara vai evoluir ao longo do tempo? E para você traçar prognóstico, eu não conheço uma classificação melhor do que a classificação do Barcelona, da área de inovação e de conhecimento do Barcelona, tá? Que é chamado de MLGR, essa classificação. A classificação do Barcelona, ela leva em consideração o mecanismo de lesão, a localização da lesão, o grau de gravidade da lesão e se foi uma relesão, por exemplo, uma recidiva ou não, tá? Por que eu acho sensacional essa classificação? Porque é uma das formas mais efetivas que a gente tem de traçar prognóstico, que é a primeira coisa que você tem que fazer quando o seu atleta se lesiona, tá? Por quê? Seguinte, mecanismo de lesão, ele tem relação direta com o grupo muscular que foi lesionado e também com o prognóstico. Então, uma lesão de isquiotibiais no sprint normalmente acomete bíceps femoral. Uma lesão de isquiotibiais durante um chute normalmente acomete semitendíneo ou semimembranáceo, a região mais medial. Uma lesão que acontece no sprint, ela tende a evoluir num tempo mais prolongado do que uma lesão que acontece no chute. As lesões do chute tendem a ser menos graves do que as lesões no sprint, pela própria demanda. A mesma coisa, por exemplo, nos adutores. As lesões de adutores, quando elas são relacionadas
ao chute, elas tendem a ter um tempo maior de evolução, de melhora, do que quando elas estão relacionadas a um estiramento. Por exemplo, o cara abre muito a perna assim para tentar pegar a bola e sente uma fisgada no adutor. E quando ela está relacionada a um chute, ela tende a gerar mais dor no processo inicial de reabilitação do que um estiramento, que é só aquela fisgadinha. Só que as lesões por estiramento, pelo fato delas evoluírem melhor inicialmente, elas são lesões que você tem que tomar mais cuidado para evoluir, porque elas são um pouco mais silenciosas. Você tem a lesão ali, não gerou um processo inflamatório muito grande, muita dor, mas ela ainda está ali. Se você começa a evoluir muito rápido nos estímulos, na exposição à carga, você pode reagudizar ela. Então, entender o mecanismo é muito importante para você começar a traçar o seu raciocínio na reabilitação. Depois vem a localização. Lesões musculares na região proximal e distal, ou seja, mais próximas da junção miotendínea, ou que tenham envolvimento de uma lesão tendínea, uma ruptura do tendão, seja ela parcial ou até mesmo total, elas tendem a ter um tempo maior de evolução, um prognóstico pior. Pode demorar aí até 2 meses para cicatrização, dependendo do grau, lógico. E as lesões no ventre muscular, as lesões mais médias ali, que não tem o envolvimento do tendão, pelo fato de ser uma região mais vascularizada, elas tendem a evoluir melhor ao longo do processo. Tudo bem? E depois a gente vem para o grau de gravidade. O grau de gravidade, ele é definido através de exames de imagem, tá? A principal classificação de lesões musculares baseada no exame de imagem é a britânica, né? Onde você classifica de 0 até 4 as lesões. São 5 graus de classificação, mas vai de 0 até 4. Grau 0 é uma contratura, uma tensão muscular. Isso já é considerado uma lesão muscular. Quando o seu atleta tem fadiga e fica muito tenso o músculo, isso já é considerado uma lesão muscular. Lesões menores que 10% das fibras, né, que acometem poucas fibras. Grau 1, entre 10% e 50%. Grau 2, maiores que 50%. Grau 3 e uma ruptura total, grau 4. Tá? Então, essa é uma das formas mais simples de você definir gravidade, que é a extensão de fibras que foram lesionadas, certo? Clinicamente, a gente consegue classificar gravidade também. Então, quando você tem só zonas de fadiga, de tensão muscular, normalmente é um grau 0. Quando um atleta fala assim para você que sentiu uma fisgada, uma puxada, que foi o que o atleta que eu acabei de avaliar aqui agora sentiu, e você não encontra ali um edema muito grande e principalmente uma perda de função muito grande, no caso ele sentiu a panturrilha. O que seria uma perda de função muito grande? Ele não consegue pisar com dorsiflexão. Ele pisa na posição de abandono, em rotação externa, para não fazer dorso, não alongar a panturrilha e não exigir da panturrilha para andar. Isso, como ele estava assim, ele sentiu a fisgada e estava andando normalmente. Então você suspeita de um grau de gravidade ali abaixo de 2, 1 para 0. Mas como teve uma fisgada, não é um grau 0, não é uma tensão muscular. Provavelmente foi um estiramento leve, um grau 1. Agora, amanhã eu vou avaliar como ele evolui. Se amanhã ele aparece aqui com perda de função, presença de edema e uma equimose muito importante, como vocês estão vendo aqui nessa coxa, provavelmente foi um grau 2 para cima, podendo ser até um grau 3, onde você tem, lembra aqui, ó, mais do que 50% das fibras acometidas, certo? E eu palpei ali nele, a lesão dele foi bem na junção miotendínea de gastrocnêmio lateral. Então, no caso dele, se ele aparece assim amanhã aqui, ó, com uma equimose desse tamanho na panturrilha, não conseguindo pisar direito, com a dor à palpação ali na junção miotendínea de gastrocnêmio lateral, é uma lesão muito grave. Ele vai demorar para voltar 2, 3 meses. Agora, se ele aparece aqui... Oi. No grau 2 entra a perda da função? Perda da função no grau 2, mas você não tem equimose tão grande assim. Você tem edema, perda de função, não tão importante quanto no grau 3, né? Mais controlada. E também você não tem uma equimose muito extensa. Tá?
Clinicamente, a gente consegue suspeitar a gravidade da lesão. Não precisa de exame de imagem, tá bom? Mas o exame de imagem é a única forma de você ter certeza da gravidade. E principalmente de você avaliar a extensão da lesão, nessa porcentagem da lesão aí. Certo? Então a gente consegue traçar prognóstico. E um outro fator importante no prognóstico é uma relesão, né? Então, um atleta que lesionou uma região que ele já tinha uma lesão muscular, já tratou uma lesão muscular, o prognóstico dele é pior também. Para a lesão primária é melhor. Por exemplo, o atleta que chegou aqui agora, foi a primeira vez que ele sentiu uma panturrilha fisgar, aquela panturrilha dele ali fisgar. Então, o prognóstico dele é melhor do que se fosse uma panturrilha que eu já tratei, por exemplo, uma lesão muscular. Ficou claro isso? Tranquilo isso daqui? É assim que a gente vai traçar prognóstico. Beleza? Num algoritmo aqui, ó, de um fluxo de departamento, que tá aqui, ó, para vocês, prevenção a gente já discutiu. Esse daqui é o fluxo do meu departamento, certo? Um atleta se machucou, como aconteceu agora, que vocês viram aí. Ele vai entrar aqui no departamento. O diagnóstico vai ser realizado pelo médico, e o diagnóstico médico pelo médico, e o diagnóstico cinético funcional por mim. Principalmente em cima do MLGR, mecanismo, localização, grau de lesão e relesão. A gente vai traçar prognóstico, certo? Através de uma reunião interdisciplinar. Então, amanhã de manhã, quando ele chegar aqui, a gente vai avaliar como ele evoluiu de hoje para amanhã, e a gente vai sentar e traçar prognóstico através de uma reunião interdisciplinar, com o médico, fisioterapeuta, preparador físico. Ó, foi uma lesão grau 1, provavelmente, a gente não tem exame de imagem, não dá para afirmar o certo, mas clinicamente um grau 1. Para um grau 1, a gente espera em torno de 1 a 2 semanas de retorno ao esporte. Pronto, aí vai passar para o treinador. Ó, daqui a 2 semanas, provavelmente, esse atleta vai estar à disposição para você. Ah, mas eu tenho um jogo importante na quarta-feira que vem, 1 semana e meia. Vocês acham que dá? Pode ser que dê. Se for uma grau 1, sim. Se ele fizer um exame e deu um grau 2, você já fala assim, não vai dar, pode contar com outro. Então você traça prognóstico, isso é muito importante, tá? Até para você alinhar a expectativa do atleta, da equipe de treinamento. E aí ele vai vir para reabilitação, né? Amanhã eu já vou começar a tratar ele amanhã. Na verdade, já comecei a tratar ele hoje, né? O que eu fiz? Já coloquei uma compressão nele para evitar com que tenha muito edema, para controlar o processo inflamatório. Ele tem bota de compressão lá no hotel que ele vai para lá agora, ele vai ficar fazendo bota de compressão. Ele tem um Compex, então ele vai ficar fazendo o Compex para contratura, que ele fica ali como se fosse um TENS burst, fica contraindo a musculatura para tentar drenar um pouco, se tiver processo inflamatório ali, para controlar esse processo. Falei para ele não fazer gelo, porque parece que está controlado o processo inflamatório, eu prefiro que ele faça compressão ao invés de gelo. Beleza, já estou tratando. Na reabilitação, qual que é o nosso objetivo? Manter as capacidades dele, desde que isso seja seguro para ele e não piore a lesão dele. E à medida que ele for cicatrizando ou respondendo bem às cargas, a gente vai progredindo os treinos de resistência, de força com ele. Tudo bem? Que é isso aqui, ó. O que é manter o trabalho dele, né? Então, toda vez que um atleta cai no departamento médico, que foi o que acabou de acontecer aqui agora, esse cara estava trabalhando, deixa eu só colocar meu laser aqui. Esse cara estava trabalhando nesse nível de performance aqui, ó. Peraí. Esse cara estava trabalhando nesse nível de performance aqui, ó. No teto de performance dele. No máximo, ele estava no máximo de performance dele, treinando normalmente. Quando ele entra no departamento médico, se a gente deixar ele deitado na maca, a performance dele vai sair daqui de cima e vai vir parar nesse piso aqui, ó. Um dos principais fatores de risco para uma lesão muscular, que é uma lesão por sobrecarga, para uma tendinopatia, que é a mesma coisa, é incremento brusco de carga, de exposição ao treinamento. Alguém até citou aí envelope de função. É exatamente isso. Aumento brusco de exposição à carga. O problema não é o cara treinar muito. O problema é ele treinar muito, muito rápido. Então a gente vai tentar manter o máximo possível de performance desse atleta. Ah, ele não pode correr, uma lesão muscular de panturrilha. Ele consegue fazer bicicleta?
Ah, não, bicicleta também está gerando muita dor, pode exacerbar o sintoma. Lembra que é manter a capacidade desde que seja seguro para ele. Não, bicicleta, só o movimento assim já está gerando muita dor, provavelmente vai exacerbar os sintomas dele. O que a gente vai fazer? Não vai fazer bicicleta, mas vai fazer, por exemplo, um trabalho de cardio de membro superior, no intuito de manter capacidade cardiopulmonar. Ah, ele não pode correr, não pode fazer bicicleta, não pode fazer transporte, mas ele pode fazer um trabalho de membro superior, no intuito de manter capacidade cardiopulmonar, manter o piso dele. Dificilmente a gente vai deixar um cara desse na maca, mesmo que ele tenha uma lesão muscular de panturrilha, por exemplo. Lógico que eu não vou botar ele para correr amanhã, mas, por exemplo, eu tive uma lesão muscular de adutor ontem. Hoje de manhã o cara fez um treino de força na academia, só não fez trabalho de adutor, e hoje à tarde ele fez um treino de HIIT no transporte. Nenhuma dessas atividades exacerbou os sintomas dele, e ele está com uma lesão muscular de adutor. O que eu estou fazendo? Eu não estou deixando a performance dele vir para cá, porque quando eu for fazer o retorno ao esporte dele, eu vou ter que sair daqui e voltar para cá. Eu estou fazendo com que realmente vai cair, porque ele não está treinando normalmente, mas eu estou deixando isso cair o mínimo possível. E isso vai fazer com que eu tenha mais sucesso no retorno ao esporte dele e principalmente diminua a chance de recidiva ao longo do processo. Tudo bem? E uma das principais intervenções que a gente tem, vocês viram aqui, né? Ó, a segunda parte do protocolo, ó, manter capacidade de uma forma segura e evoluir para treinos de resistência progressiva. Uma das melhores formas que você tem de intervenção para tratar uma lesão muscular não é terapia manual, não é eletro, é treino de força, principalmente treino excêntrico. Então, quanto antes a gente conseguir fazer essa exposição ao nosso atleta, melhor, desde que isso seja seguro para ele. Tudo bem? Lógico que terapia manual, drenagem, eletro para controlar dor, controlar processo inflamatório é interessante. Acabei de falar para vocês que eu falei para ele fazer o Compex lá para contratura no hotel. Colocar a bota de compressão para fazer drenagem e tal. Vou fazer drenagem, liberação miofascial com a minha mão. Tudo isso é importante, mas o que resolve o problema é a exposição gradual à carga. Tudo bem? E os consensos de retorno ao esporte nos trazem isso, né? Que você tem que deixar esse atleta o mínimo em repouso possível para manter as capacidades dele e gradualmente expor ele a treinos de força e principalmente, no caso de lesões musculares, ao mecanismo de lesão. Ele não sentiu na hora de dar um arranque, eu vou ter que colocar ele para fazer arranque. Lógico que eu não vou fazer isso amanhã com ele, mas ao longo do processo vou ter que ir construindo a capacidade desse indivíduo de suportar essa atividade. Certo? Como que a gente evolui? Como que eu mantenho, como que eu faço um treino de força, por exemplo, na panturrilha desse meu atleta ou no adutor do outro, sabendo que eu estou jogando carga, mas uma carga segura ao ponto de não exacerbar os sintomas dele? Eu preciso utilizar algo para monitorar. Lembra que eu falei? A gente precisa sair do achismo, sair do eu acho e ter mais dados subjetivos na nossa mão. Então eu vou monitorar esse meu atleta. Toda vez que eu expor ele a uma atividade nova e eu quero ver se isso é seguro para ele, o sintoma dele, no caso ali daquele músculo que foi lesionado, ele precisa ser uma dor de no máximo 3 na EVA. E o alívio dessa dor tem que acontecer em 24 horas. Então eu coloquei esse cara para dar um tiro. Ou eu coloquei o meu atleta para fazer um exercício no isocinético, de fortalecimento. Ou eu coloquei o meu atleta para fazer um trabalho ali de hip thrust, ou nórdico, excêntrico ali, ó. Copenhague, dependendo do músculo que eu estou tratando, tá? Um exercício com foco no excêntrico, como vocês estão vendo esse aí. Ó, esse daqui é o teste de endurance que vocês podem utilizar para avaliar a capacidade de isquiotibiais se vocês não tiverem dinamômetro, não tiverem aparelho, não tiverem nada. Coloquei ele para fazer qualquer um desses exercícios. Lógico que a gente tende a começar com exercícios isométricos e partir para os isotônicos, né, numa ideia de raciocínio, né, construtivo. Mas em qualquer tipo de exposição à carga, aquele músculo que foi lesionado, eu vou levar em consideração essa regra. Se ele sentir dor, por exemplo, 6 para fazer esse exercício, ou para fazer um nórdico excêntrico, ou para dar um tiro, eu vou ter que diminuir demanda. Ou eu diminuo a amplitude do exercício, ou eu diminuo a carga, ou eu diminuo a frequência,
ou eu diminuo o tipo de contração, em vez de usar excêntrico, eu uso isométrico. Vai depender um pouco ali do seu tato ali com ele no dia a dia, tá? Para você entender qual é a carga que ele suporta, qual é o tipo de movimento que ele responde melhor. Até você encontrar esse limiar aqui, ó. Não precisa trabalhar com 0 de dor. Se ele relatar um incômodo no exercício, você pode manter a exposição ao exercício, sendo que ele tem que sentir um alívio em 24 horas, depois desse incômodo. Então pode até acompanhar o incômodo ao longo do dia, pode ficar ali lembrando daquele incômodo ao longo do dia, mas no dia seguinte a dor tem que estar melhor. Tudo bem? Isso significa que você está expondo o seu atleta à carga, por exemplo, num exercício excêntrico lá de panturrilha, ó, de sólio, né, no caso, e que ele está recebendo essa carga, mesmo que incomode um pouco, de uma forma que parece ser mais próximo do ideal. E o mais importante, a gente precisa ter critério para evoluir na reabilitação. De novo, a gente tem que sair do achismo. Então, o critério para evoluir com carga progressiva é o sintoma, a EVA, principalmente. E aí você pode aliar isso, a forma com que você vai periodizar isso ao longo da semana, se você fazer um treino forte, fraco, ou 2 treinos fortes e um fraco e um período de repouso para ele recuperar. Vai depender muito também daquelas outras formas de mensuração de fadiga que a gente discutiu. Percepção de esforço, percepção de recuperação, secar se tiver, todas as ferramentas que você tiver na sua mão. As mais simples são as subjetivas lá, percepção de esforço e percepção de recuperação, de 0 a 10. E aí você vai vendo como ele está respondendo ao seu trabalho. Já que eu tenho que progredir carga, eu preciso monitorar essa carga e se ele está respondendo bem. Avaliando sintoma, sinais flogísticos, edema, dor, inflamação, tensão muscular, sensação de recuperação, de cansaço. E para eu progredir de um exercício para o outro, eu também tenho que ter critério. Por exemplo, eu tive uma lesão muscular hoje aqui. Daqui a 2 dias eu fortaleço a panturrilha do meu atleta. E aí eu quero saber, por exemplo, se ele pode fazer um treino de corrida na esteira. Correr na esteira, né, ou a corrida, nada mais é do que uma sucessão de saltos numa perna só. O tempo todo o cara está saltando de uma perna para outra, de uma perna para outra, de uma perna para outra. E a corrida, pelo fato de ser uma sucessão de saltos, nada mais é do que um treino pliométrico. Excêntrico, concêntrico, excêntrico, concêntrico, excêntrico, concêntrico, o tempo todo. É uma pliometria. Então eu não posso colocar um cara para correr enquanto eu não treinei pliometria com ele. Automaticamente, uma das formas mais simples de você treinar pliometria é saltando, realizando um salto como esse. Eu não posso colocar o meu atleta para saltar enquanto eu não treinei excêntrico com ele. Porque para saltar ele precisa frear excentricamente e dissipar a carga concentricamente. Frear excentricamente e dissipar a carga concentricamente. Então, antes de saltar, eu preciso fazer um trabalho excêntrico bem feito, com bastante carga. Porque o salto, ele gera quase que 3, 5 vezes o peso do corpo do cara, dependendo da forma como ele saltar. Então, para saltar nas 2 pernas, eu preciso, no mínimo, que o meu atleta responda bem a um treino excêntrico apoiado nas 2 pernas. Para saltar numa perna só, eu preciso, no mínimo, que o meu atleta responda bem a um treino excêntrico em uma perna só. Para correr, eu preciso, no mínimo, que o meu atleta realize salto numa perna só. Porque a corrida nada mais é do que uma sucessão de saltos numa perna só. Não faz sentido eu colocar o cara para correr na esteira ou no campo, onde seja, sendo que ele ainda nem saltou numa perna só. Eu preciso expor ele a esse movimento antes. Só aí que eu vou botar esse cara para correr. E aí eu estou usando critério para evoluir, a chance de errar e de agudizar uma lesão muscular e de dar uma merda ao longo desse processo é muito menor. Já existe chance de você errar, porque a gente vai progredir na carga, pode ser que você perca um pouco a mão. Mas se você está monitorando esse processo e evoluindo com critério, a chance de você errar, ó, vai lá embaixo. Beleza? Então, quando a gente pensa em critérios de evolução, o primeiro é chegar num exercício excêntrico com pelo menos o peso do corpo dele. E depois, para chegar à corrida, ele tem que estar pelo menos saltando numa perna só. As 3 fases de retorno ao esporte são retorno à prática,
Quando você põe o cara para bater na bola, simplesmente, isso já é retorno à prática. Quais são os critérios para retorno à prática? A ausência de dor, ele já tem que estar correndo, pelo menos um trote, né? Saltando numa perna só. E você pode usar critérios como força para conseguir expor a ele a essa atividade. Ó, aqui, ó. Critérios para retorno à participação, tá vendo? Retorno ao esporte, que é isso aqui, que é a primeira fase. Depois que ele sai da reabilitação, tá correndo ali, a gente vai para o retorno ao esporte. Ele tem que estar sem dor para exercícios excêntricos. Amplitude de movimento passiva normal. Por que é importante avaliar o atleta antes? Eu sei o que é normal de dorsiflexão, por exemplo, para esse cara que sentiu a panturrilha. Eu tenho que chegar próximo disso para dizer que ele está normal. Entendeu? Sprint sem dor. Força muscular de joelho e quadril normal. Tudo bem? Então, quando ele tem força normal, tá conseguindo dar um sprint sem dor, ele entra nessa fase aqui, ó. Retorno à prática. Para o retorno ao esporte, que é, por exemplo, ele treinar com o grupo, que é essa fase do meio aqui, ó. Você tem esses critérios aqui, ó. Que vão partir uma decisão ó, de toda a equipe multidisciplinar. O fisiologista, fisioterapeuta, médico, preparador físico, todo mundo decide junto aqui. Quais são os objetivos da fase de retorno à participação? Aumentar a capacidade dele suportar o esporte e aumentar a razão aguda e crônica de trabalho. De uma semana para outra ele conseguir treinar mais, basicamente, tá? E o intuito da fase de retorno ao esporte, que é aquela do meio que vocês viram, é reintegrar ele ao plano normal de treinamento. Aqui nessa fase, ele não pode ter mais nenhum déficit de força, de amplitude, de nada, nessa fase do meio aqui, ó, porque ele já está treinando normalmente com o grupo, mas ele ainda não pode competir. É normal que aqui nessa fase, por exemplo, ele tenha alguns receios ainda. Então, se ele machucou chutando a bola, é normal que ele tenha, por exemplo, receio de bater uma falta ou fazer uma finalização. Se ele machucou dando um sprint, é normal que ele se poupe um pouco na hora de correr. Mas a gente precisa identificar isso nessa fase aqui, para ele não chegar lá no campo, no momento da competição, ainda com essas compensações, o que com certeza vai influenciar na performance dele, que seria a última fase. Então a gente só solta o atleta para o retorno à performance, por exemplo, para ir para um jogo depois de uma lesão, quando você já tiver zerado todos os critérios de força, de progressão, de carga acumulada de treinamento. Alguns trabalhos demonstram que depois que você faz o retorno ao esporte, a cada 7 dias que você acumula de carga com o atleta, sem ele jogar, sem ele ser exposto a uma demanda muito grande, você diminui em torno de 20% a recidiva dele se lesionar. Então é muito importante ele acumular carga de treino para poder competir. O problema é que no esporte de alto rendimento, muitas vezes você não tem esse tempo, certo? Então, assim, ó, na fase de retorno à prática, que é essa primeira fase que vocês viram aqui, ó, quando ele não está nem treinando com o grupo ainda, a gente ainda mantém o foco nos exercícios de fortalecimento, de absorção de carga, principalmente com foco no excêntrico. Iniciando com exercícios bipodais e evoluindo para exercícios unipodais. Sendo que no final dessa fase, exercícios de transferência são muito importantes. Hoje, por exemplo, eu fiz um trabalho parecido com esse daqui, ó, com um atleta, de transferência. Salto, 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 sprint, salto, 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 sprint. Ele está acumulando carga de trabalho. E imagina o tanto que ele não está exigindo de uma panturrilha, de um isquiotibial aqui, ó. Sprints de 5, 10 metros. Isso aqui de uma forma controlada ainda. Da mesma forma que exposição ao gesto esportivo é importante, né? Então, mudanças de direção. Tá vendo que ainda sozinho, comigo, né? Sem treinar com um grupo. E aí, você vai monitorando ele o tempo todo. Como que ele ficou depois de um trabalho desse? Melhorou a dor? Piorou a dor? Ficou mais tenso o músculo? Inflamou? Edemaciou?
E o mais importante é você ir exigindo daquela musculatura no momento que ela já suporta a carga, de uma forma que ele vai receber bem essa carga e vai cada vez se adaptar mais ao estímulo, certo? Na fase de retorno ao esporte, na verdade, um pouco antes de soltar ele com o grupo, é muito importante para você evitar recidiva que você tente simular o trabalho que ele vai encontrar com o grupo. Então, por exemplo, um meio-campo, normalmente ele faz essa ação aqui no campo. Ó. Ele está no meio, vai receber uma bola, vai finalizar, ou ele vai lançar para alguém ali do meio de campo mais profundo. Então, você vai simular isso com ele nessa fase. Ele ainda não está treinando com o grupo normalmente, certo? Mas você está simulando esses estímulos com ele ao longo do processo. Que é diferente, por exemplo, de um trabalho de um lateral, na minha realidade aqui. O lateral, ele trabalha mais na faixa lateral do campo, dá sprints mais longos, o lançamento dele ou é para cruzar na área ou é para jogar no fundo para um atacante. Então, se você for fazer um trabalho com ele, você tem que simular isso. E agora, ó, vê como ele já está acumulando carga de corrida, sprints mais longos, passes mais longos, no momento em que ele suporta isso. Como que eu defino isso? Eu preciso de critério, certo? E às vezes tem que trabalhar na chuva também, se você trabalha com esporte de alto rendimento. Chuva, sol, queima a cabeça, queima a careca, queima tudo. E um dos principais trabalhos que eu uso no final, e eu acho muito legal vocês entenderem a ideia disso daqui, porque eu não uso GPS, não uso nada, dá para fazer isso sem nenhuma ferramenta tecnológica, tá? É você simular um pouco as cargas de trabalho de um atleta, tá? E que ele vai encontrar no campo de jogo, isso é importante. Porque se ele suportar um treino desse, que é parecido com o treino que ele vai encontrar com o grupo, dificilmente ele vai estourar lá na hora que ele voltar com o grupo. E aí aquela história da recidiva começa a diminuir. E automaticamente a sua credibilidade dentro do departamento começa a crescer, você vai sendo mais efetivo, tá? Se vocês procurarem na literatura, vocês vão encontrar que para um atleta de meio campo, um meio campista, normalmente num jogo, e aí no treino não vai ser muito diferente, lógico que vai variar um pouco dependendo do treino, mas não vai ser muito diferente, ele percorre em torno de 50% do seu volume total, da sua corrida total, em baixa intensidade. Então, se esse cara correu 1 km, vai, no jogo, normalmente eles correm 10, tá? Mas vamos supor que ele correu 1 km. Se ele correu 1 km no jogo, 500 metros vai ser em baixa intensidade. Baixa intensidade seria tipo andando, trotando bem leve. 750 não. 25%, que seria 250 metros de 1 km, de 1.000 metros, ele faz em intensidade moderada, que é uma corrida um pouquinho mais forte, mas não é o máximo dele. E os outros 25%, os outros 250 metros de 1 km, de 1.000 metros, né? Ele faz em alta intensidade, que aí é a corrida máxima dele, o mais forte que ele puder. Normalmente, esses limiares são divididos assim, 50% baixa intensidade, 25% moderada e 25% alta. Então, num treino, é bem provável que ele vai ficar próximo disso. Se eu quiser expor ele a um volume e a uma intensidade de treino parecida com o que ele vai encontrar na hora que ele voltar com o grupo, para eu ter certeza que ele aguenta isso, é só eu fazer um trabalho com ele num volume parecido com o que o grupo faz e, principalmente, administrado em proporções parecidas com o que o grupo faz, né? Então, no caso aqui, ó, vocês vão ver um trabalho que eu fiz com esse atleta que vocês estão vendo no vídeo, com 3 quilômetros, ou seja, 3.000 metros de volume total. De onde eu tirei esses 3 quilômetros? Foi da minha cabeça? Eu acho que ele aguenta 3 quilômetros de volume total? Não. Os 3 quilômetros eu tirei, eu sabia que ele aguentava 3 quilômetros porque eu já tinha feito treinos de corrida com ele num volume de 3 quilômetros. E ele respondeu bem, não piorou a lesão, não agudizou a lesão. Então a tendência é que ele evolua bem quando eu fizer 3 quilômetros de novo, né? Então o meu objetivo era que com esse trabalho ele percorresse 3 quilômetros, 3.000 metros, tá? O campo de futebol tem 300 metros, 100 metros em uma lateral, 100 metros na outra, 50 metros numa linha de fundo, 50 metros na outra, 300 metros.
Então eu sabia que se eu queria 3 mil metros ou 3 quilômetros, era só eu dar 10 voltas no campo que eu ia percorrer esses 3 mil metros, esses 3 quilômetros. Sendo que cada volta tem 300 metros, é só eu dar 10 voltas, né? E esse trabalho total daria em torno de 40 minutos, que era um tempo de trabalho que eu também já percorria com ele. Então até aqui tudo controlado. A única diferença é que ele tinha corrido comigo num volume contínuo de 3 mil metros, de 3 quilômetros. E agora o que eu ia fazer é que eu ia dividir esses 3 quilômetros que ele ia fazer em 50%, ou seja, 1.500 metros baixa intensidade. Por que 50%? Que é o que um cara da posição dele normalmente faz. 50% do volume total em baixa intensidade. Então 50% de 3 mil metros é 1.500 metros. 25% dos 3 mil metros dava 750 metros. Então 25% em moderada intensidade era 750 metros em moderada intensidade. De onde eu tirei isso? Um cara da mesma posição dele, quando vai trabalhar, percorre em torno de 25% do volume total, que é 3 mil metros, em moderada intensidade. E os outros 25% em alta intensidade. Então 750 metros também ele teria que fazer em alta. Então o que eu fiz? Os 300 metros que davam uma volta, eu dividi em 50% em baixa intensidade, 25% em moderada e 25% em alta intensidade. Uma volta no campo. E aí o trabalho ficou mais ou menos assim, ó. Quando ele saía com a bola ali da linha de escanteio, ele fazia baixa intensidade, ó, alta intensidade. Tum, 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 tum. Depois baixa intensidade de novo. Aí, alta intensidade. Forte, 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 forte. Vai, 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 vai. Forte, forte, forte. Recupera. Vai, bem migué, bem baixo. Como que eu definia o que era alto, baixo e moderado? Através da escala que eu falei para vocês. PSE. Percepção subjetiva de esforço. Percepção subjetiva de esforço vai de 0 a 10. 0 é muito descansado e 10 é muito cansado, muito difícil. Então, o baixa intensidade dele era abaixo de 4. É muito fácil. É um trote bem migué, bem morto. O moderado é de 5 a 6, que é uma corrida assim mais, né, na metade do cansaço. E o máximo dele é acima de 6. Tem que ser 9, 10. É o máximo que você tem. Então, o que eu falava para ele, ó, começa aqui bem na migué, abaixo de 4. Aí eu quero o máximo que você tem, que é 9, ó. Depois recupera na migué. Depois o máximo que você tem, depois recupera na migué. Depois, ó, começa na migué, rápido, máximo, força, 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 recupera na migué. Depois, toca, vai, o máximo que você tem, vai, muito forte, muito forte, muito forte, muito forte, muito forte, vamos, 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 recupera, boa, dá migué, vai, bem baixo eu quero, pode recuperar bem. Agora moderado, mais ou menos, forte, mais ou menos de novo, bem forte agora, vai bem forte, mais ou menos de novo, e agora vai na migué, recupera bem, andando, andando, quase andando. Agora vai forte, 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 forte. Então o que eu fui fazendo? Ele está variando aqui, ó, estímulo de baixa intensidade, altíssima intensidade, forte, 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 forte. Recupera em baixa. E aí, o que eu fiz para definir se ele vai recuperar aqui em baixa, aqui vai ser moderado, aqui vai ser moderado? O percentual que eu quero trabalhar. Perceberam que a maior parte do tempo ele estava recuperando e a menor parte do tempo ou ele estava moderado aqui ou ele estava fazendo estímulos de alta intensidade? Porque eu fiz dentro desses limiares. Então o que eu fiz? Eu simulei a carga de treino com ele num trabalho de transição. Quando ele voltar para o treino, dificilmente ele vai ter recidiva, porque ele já está adaptado a esse tipo de trabalho. E é isso que a gente tem que fazer no retorno ao esporte. Se eu ficar fazendo retorno ao esporte com esse cara pulando na cama elástica e cabeceando a bola, eu jamais vou conseguir reproduzir a carga de trabalho que ele vai encontrar no treino. Eu não posso liberar ele para o treino antes dele ter acumulado carga dessa forma. Então eu tenho que simular gestos ali que ele vai encontrar no treino, mudança de direção, essas cargas, ó, moderado, tá vendo? Aí ele vai em alta intensidade, ó, forte, aí depois moderado de novo, trote. Depois tocou em mim, ele vai sair muito forte, ó. Forte, 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 forte. Aí ele vai recuperar na migué aqui, ó. Só pra vocês entenderem o trabalho, ó. Recupera. Ih, migué. Andando, andando, andando.
Andando, ó, praticamente andando. Isso é baixa intensidade. Depois ele já vai sair num estímulo de alta intensidade aqui comigo. Aqui na prancheta, eu estou marcando e acompanhando quais são os momentos que ele tem que fazer baixa, média e alta intensidade. E também qual é o volume que ele está percorrendo, quantas voltas ele já deu, para eu não perder lá a minha conta dos 3.000 metros. Tocou a bola para mim, sai forte, vamos Fabrício, forte. Recupera, isso, baixa intensidade. Então, durante todo o tempo, a gente está simulando algo que ele vai encontrar no campo de trabalho dele. É muito difícil esse cara voltar para o campo e ele ter uma recidiva. Muito difícil, porque ele já fez um trabalho e acumulou carga de trabalho bem parecida com o que ele vai encontrar. E aí, depois desse processo, a gente precisa ter critérios para liberar ele totalmente do departamento, né? No retorno ao esporte, quando ele volta a treinar normalmente ele treina com o grupo e ainda passa no departamento. Treina com o grupo e passa no departamento. Então a gente tem que ter critérios. E aí a gente leva em consideração critérios de testes funcionais, salto, critérios relacionados à força, principalmente força excêntrica. E aí vai depender um pouco do grupo muscular que a gente está trabalhando, né, para definir isso. E às vezes, se você não tem a possibilidade, critérios de força isométricos, por exemplo, ou critérios baseados nos testes de endurance que a gente discutiu. E lembra disso, galera. Simular o que esse cara faz de carga no treinamento é o ponto-chave, porque você prepara ele para a atividade que ele vai encontrar. E o mais importante, lembrem sempre disso, ó, a reabilitação, essa frase é sensacional, você tem que levar pro coração, hein? Parte mais importante da aula. Anota aí, caramba. Para de dar migué, anota. Ó, a reabilitação, principalmente no esporte, ainda mais se for esporte de alto rendimento, nada mais é do que o treinamento na presença de dor e incapacidade. Você está treinando o cara. Vocês não podem esquecer isso nunca. Vocês estão treinando esse cara, como se fosse um preparador físico. Mas por que vocês são fisioterapeutas? Porque vocês treinam o cara não com o intuito de performance, com o intuito em diminuir dor e incapacidade e, o mais importante, de preparar esse cara para suportar as atividades que ele suportava antes dele se lesionar. De novo, minimizando os riscos de recidiva e aumentando as chances dele suportar essas cargas no retorno ao esporte. Então a reabilitação nada mais é do que o treinamento na presença de dor e incapacidade. Então vocês precisam entender de treinamento para reabilitar um atleta. Periodização. Eu fiz um treino de pliometria na sexta-feira de manhã. Na sexta-feira à tarde eu vou fazer um treino de agilidade. No sábado eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou fazer. Eu fiz 2 treinos fortes aqui eu vou ter que diminuir a carga. Ou eu fiz 3 treinos fortes aqui, eu vou ter que diminuir um pouco a carga. Ou eu fiz 2 treinos fortes, eu tinha um treino forte programado no sábado de manhã, mas o meu atleta acordou muito cansado, ele sentiu muito esse trabalho da sexta. Eu não vou fazer esse treino forte, eu vou ter que readaptar o trabalho. Então, entender do processo de treinamento, periodização, exposição de cargas é primordial ao longo desse processo. Beleza? E aí é o seguinte, ó. Dentro das nossas fases lá do departamento, né, ele chegou lesionado, passou lá pelas fases de reabilitação, retorno à participação, retorno ao esporte e retorno à performance, que o intuito é preparar ele para competir. Quais são os nossos critérios para progressão na reabilitação? A gente tem aqui, ó, os critérios. Na fase inicial, o intuito é controlar o processo inflamatório. Se tiver necessidade de usar gelo, se não tiver necessidade de utilizar o gelo, você não usa. Por exemplo, eu não usei hoje. Avaliar critérios de progressão. Então, como que eu vou sair de uma fase inflamatória para uma fase de remodelamento? O que que me indica isso? Diminuição de sinais logísticos, diminuição de dor à palpação. Tudo isso indica que ele melhorou para a fase de remodelamento. Na fase de remodelamento, ao contrário da fase inflamatória, que o objetivo é controlar o processo, o meu intuito é estimular o processo de cicatrização, né? Então, aqui a gente pode entrar com trabalhos aeróbios, normalmente de membro superior, não tanto de membros inferiores ainda, por exemplo, corrida, não dá, porque
Lembra que para correr eu tinha que ter critério, né? A gente começa com exercícios de fortalecimento da musculatura sinergista. Então, por exemplo, amanhã eu já vou trabalhar fortalecimento de glúteo, de quadríceps, de isquiotibiais, com esse meu atleta que sentiu a panturrilha. Mas talvez eu não faça a panturrilha com ele, dependendo de como ele tá. Eu só vou evoluir para isométrico se ele estiver sentindo dor até 3, 4 na contração isométrica, por exemplo, né? Critérios para progressão, para a fase de remodelamento 2. Diminuição da dor à palpação, menor do que 3. Amplitude de movimento, quando você faz o extremo de amplitude, menor do que 3 a dor. E contração ativa, com um déficit ali de força de no máximo 20% para o membro contralateral. Aí eu vou para a segunda fase de reabilitação, de remodelamento, onde provavelmente eu já consiga exigir mais dele do aeróbio, mas ainda sem trabalhar membros inferiores, porque se eu não fiz um trabalho excêntrico, como é que eu vou colocar ele para correr na esteira? Lembra do critério? Então eu vou começar com exercícios de fortalecimento isotônicos, que provavelmente ele vai responder bem, da panturrilha, por exemplo, um excêntrico. À medida que ele responder bem, eu começo a trabalhar com exercícios pliométricos de salto. Quando ele responder bem aos exercícios pliométricos, aí sim, eu vou ter critérios de progressão para ir para a fase de cicatrização, onde provavelmente eu vou conseguir fazer com que ele corra. Se ele já está sem dor para fazer salto, principalmente unipodal, eu posso colocar ele para correr. E aí, quais são os critérios de progressão, então? Sem dor para fazer atividades ativas, como, por exemplo, saltar. Amplitude de movimento normal. Déficit de força ainda de 20% é aceitável nessa fase. Eu posso partir para uma fase de final de reabilitação. E aí, nessa fase final, eu já posso colocar ele para correr, aumentar, colocar carga em estímulos pliométricos, por exemplo, fazer um salto com peso nas costas. Começar com estímulos de sprint, depois que ele acumulou carga, volume de corrida. Então, ele fez um trote, uma corrida ali de 2, 3 quilômetros. Respondeu bem? Está respondendo bem a corrida, eu posso aumentar a intensidade da corrida, sprints. Respondeu bem? Eu posso começar a colocar ele no campo para fazer os trabalhos que vocês viram meus vídeos aí. E aí, o meu objetivo agora começa a ser acumular carga de corrida, acumular carga de trabalho ao longo desse processo. Beleza? Quais são os critérios para ele voltar a correr, para ele voltar ao esporte, então? Já estar realizando o nórdico, deadlift, sem dor. Ter força no isocinético lá, parecido com aqueles critérios que a gente usou lá como prevenção de lesão, que eram os valores de corte. Então, a diferença de força lá entre isquiotibiais, quadríceps e glúteo de 1,5. O valor de força de quadríceps, 3,5 vezes o peso dele. O valor de força de isquiotibiais, entre 1,5 e 2 vezes o peso dele. E um valor de fadiga aí de no máximo 50%. Viu que dá para aumentar um pouquinho o valor de fadiga porque ele está retornando, né? Ele estava parado, dá para aumentar um pouco. E acúmulo de carga de sprint, principalmente volume de carga, né? Lembra que eu usei lá como critério 3 quilômetros? Normalmente, num treino, ele vai percorrer ali 6, 10 quilômetros. Então, eu tenho que soltar ele para o treino quando ele estiver pelo menos chegando próximo dos 6, uns 5 quilômetros ali de carga de corrida. E aí eu vou diminuindo as chances de recidiva ao longo desse processo. Beleza? Aqui é só falando um pouquinho sobre o trabalho que eu já expliquei para vocês na outra aula, tá bom? Com relação ao exame físico, ó que bagunça aqui. Eu dei a introdução para vocês lá no MLGR, mas ó, vocês têm que levar em consideração a história atual desse atleta. Então, hábitos de vida, sono, estresse, fadiga, nutrição, idade, que é um fator de risco importante, mecanismo de lesão, lembra? Corrida, chute, cargas de treino atual. Como que, se você tivesse GPS, né? Como que tá a distância total dele, números de sprint que ele deu, até porque você pode usar esses valores de carga que ele estava percorrendo lá como critério
de retorno à performance. Histórico de lesões. Número de lesões musculares passadas. Adutor, panturrilha, quadríceps, isquiotibiais. Se foi uma lesão de isquiotibiais, é uma relesão? Ou não? Ele teve uma lesão de isquiotibiais agora, mas ele tem um histórico de lesão de panturrilha, de adutor. Isso precisa ser levado em consideração também. Na hora de avaliar ali, ó, o cara chegou aqui para mim, o que eu fiz? Inspeção. A inspeção começa na marcha já, ó. Ele tinha a marcha normal ou ele tinha um padrão de retirada de carga, né? Ele estava mancando ou ele não tinha perda de função? Ele tinha dor para atividades do dia a dia normais, como sentar, levantar, caminhar? Isso já é inspeção. Presença de edema, presença de equimose, também é importante. E aí a gente vai para a palpação. Nível de dor à palpação, de 0 a 10, quanto que dói na hora que eu aperto? Tem a presença de um gap, um buraco no meio do ventre muscular? Um gap pode indicar uma lesão mais grave. Se não tem gap, normalmente é uma lesão mais simples. Por exemplo, lesão grau 3 normalmente tem gap. Lesão grau 1 não. Aí ele vai para o exame de imagem, para graduar a lesão, né? Graduar lá se é grau 0, 1, 2, 3, para avaliar qual é a extensão da lesão, o número de fibras rompidas, né? A porcentagem de fibras rompidas. Se você tem um ultrassom no dia a dia, você pode acompanhar a cicatrização dessa lesão muscular semanalmente com o uso de ultrassom também. E aí depois disso a gente parte para a função, né? Ele está compensando por conta da dor, ele consegue saltar, correr. Se ele já conseguir fazer isso, você já mantém essas atividades para manter a performance dele. Não, ele não consegue fazer isso. Quando ele tenta fazer isso, piora a dor. Então vai ter que segurar. Amplitude de movimento passiva, ativa, é normal? Ou está muito diferente do lado contralateral? Ou muito diferente do que ele tinha quando você avaliou ele no início da temporada? Para você ir acompanhando a evolução, isso aqui é importante também. Força isométrica ou isocinético, já dá para fazer ou não, para você ir acompanhando a evolução dele ao longo dos treinos de resistência progressiva. E aí, aqui embaixo eu deixei para vocês uma tabelinha de prognóstico de acordo com o grau da lesão, tá vendo? Então, grau 0, lembra? Que clinicamente tinha relação com ausência de edema, ausência de equimose, sem a presença de gap e marcha normal. Era só uma tensão muscular, normalmente o cara volta em 1 semana, no máximo. O grau 1, você já vê a presença de edema com ausência de equimose, sem gap, normalmente tem uma ruptura menor do que 25%, né? E tem uma marcha normal, que foi o que o meu atleta apresentou aqui, ó. Tinha um pouquinho de edema, mas ainda era muito recente para definir isso. A mesma coisa com relação à equimose, não dá para saber, só daqui uns 2 dias. Não tinha gap e ele estava andando normal. Provavelmente uma lesão grau 1. Retorno aí de no máximo 20 dias, 3 semanas. Grau 2, edema, pequeno equimose, bem pequena, sem gap e marcha normal. Grau 2, em torno de 26 dias de retorno, quase que 1 mês. Grau 3, presença de edema, equimose mais importante, lembra que no grau 2 era pequena, presença de gap, normalmente, e uma compensação de função. No caso aí da panturrilha, que era hoje, se fosse uma grau 3, ele não ia estar conseguindo pisar normalmente não, ele ia estar andando em posição de rotação externa, posição de abandono. Retorno ao esporte em torno de 42 dias, 1 mês e meio mais ou menos. E a grau 4, um edema muito grande na hora já, a presença de equimose gigantesca depois de uns 2 dias, um gap importante e não tem função. O cara não consegue andar porque o músculo foi rompido totalmente, né? Então você perde uma função muito grande. Retorno aí em torno de 2 meses. Beleza? Isso aqui é importantíssimo. Com os sinais clínicos, você já consegue traçar prognóstico. Se o treinador chegasse para mim hoje e falasse assim, esse cara volta quando? Eu ia falar assim, por enquanto, no máximo aí em torno de 3 semanas, mas pode ser que demore 1 semana para ele voltar. Depende um pouco como ele vai evoluir amanhã, mas já consigo te dar um prognóstico de que talvez ele volte aí entre 1 e 3 semanas. Certo? Isso é muito importante para alinhar expectativa.
Com relação às perspectivas, galera, de lesões musculares, existem poucos estudos prospectivos, que é o que eu tenho muita vontade de fazer no meu doutorado, acompanhar esses indivíduos ao longo do tempo e definir quais são os critérios, os fatores de risco principais relacionados a essas lesões e principalmente fatores prognósticos para definir se o indivíduo vai evoluir bem ou não ao longo do processo de reabilitação. Lembrem sempre que treinar forte é muito importante, mas vocês precisam fazer isso com inteligência, com controle, monitorando e tendo critério para evoluir com seus atletas. O controle multifatorial, controle de carga de treinamento é importantíssimo, tá? Ah, mas eu não tenho GPS. Beleza, mas você pode controlar a carga através de variável subjetiva, como dor, como fadiga, coloração da urina, que é mais objetivo até, não é subjetivo, mas também pode. Beleza? E o mais importante, seja para prevenir ou para reabilitar, você precisa reavaliar o tempo todo. Para prevenir, para definir se as suas intervenções estão sendo efetivas, e para reabilitar, para você definir critérios de progressão, né, de evolução ao longo do processo de reabilitação. Fechado?